que prepara, é Ele que coloca as suas palavras na nossa boca, mas isso também não significa que eu não deva meditar na palavra, né? Pelo contrário, irmãos, a gente tem que meditar na palavra e o Espírito Santo ele vai nos dar a direção, ele vai nos orientar, amém? Então eu quero aqui agradecer a Deus por esse privilégio, por essa honra, também agradecer a pastora Keila pelo convite, né, o pastor Olavo, e desde já, irmãos, antes de eu ministrar aqui, eu quero pedir perdão ao pastor Olavo. Ano passado o pastor Olavo fez um convite para o grupo lá das senhoras participar de um evento. Irmãos, quando a gente deu início ao ministério, eu acabei com uns grupos da igreja. Aí, quando foi ano passado, eu fui convidado para ministrar uma palavra. De surpresa, as irmãs lá da igreja chegou nessa igreja que eu ia ministrar. E a irmã que estava pegando o nome ali das pessoas, foram pegar o nome delas e achavam que ali era um grupo. E elas de última hora se reuniram ali e louvaram o Senhor. Mas não tem ensaio. Não tem ensaio, não. Quer dizer, antes era um grupo. Então, os hinos que elas louvaram antes, até que ele participou. Então, é o mesmo. Entre si ali, de última hora. E o pastor aqui falou algo bem interessante, irmãos. Ou seja, às vezes a gente é movido, né, por um impulso. Às vezes, isso aí pode ser bom. Né? Às vezes a pessoa dá continuidade a algo, mas às vezes não. Né? E final do ano muita coisa aconteceu. Eu não gosto assim de estar me justificando. Eu apenas admito que estou certo ou estou errado, pronto. Mas eu quero aqui pedir perdão ao pastor Olavo, né? Eu fiquei até com vergonha de dar uma resposta a ele. Mas a gente tem entendido. Fiquei até com vergonha de dar uma resposta a ele. Até falei para ele, vocês tomam uma decisão, né? Ou vocês é um grupo ou vocês não é. Ou vocês tomam compromisso ou não. E as pessoas pensam que vocês são um grupo. Aí de vez em quando eles se reúnem, se combinam e faz na hora. Né? Mas tudo bem, pastor, tranquilo, eu entendo. Só Jesus, irmão. Mas é isso aí, né? Como o pastor Olavo falou aqui, às vezes é muita coisa. E interessante, irmãos, que eu queria falar justamente sobre isso aqui com vocês nessa noite. Eu queria compartilhar aqui em 2 Coríntios 10, versículo 4 em diante, que diz assim, ó: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe de Deus, longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Amém, amados? Amém. Então eu queria falar um pouquinho nessa noite aqui sobre essa parte do ser humano. Ou seja, a alma. 2 Coríntios capítulo 10. Ou seja, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, pensamentos, vontades. Então eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre isso aqui. Porque isso aqui, irmãos, precisa estar guardado. Precisa ser cuidado. Porque se a gente não cuidar da nossa mente, o diabo, ele tem uns meios de fazer com que tudo isso aqui fique perturbado, né? Muitas vezes
A gente fica ansioso, preocupado, angustiado. Pensamentos contrários. Então Paulo está falando justamente sobre isso aqui. Entende isso aqui, irmãos? Paulo está falando, ou seja, pessoas questionavam a sua autoridade de apóstolo. Algumas pessoas, não pessoas de fora, mas pessoas de dentro da própria igreja, questionavam a sua autoridade de apóstolo. Não aceitavam a autoridade de apóstolo dele, de Paulo. Por quê? Porque quando você vai lá para Atos, lá no capítulo 1, você vai ver que quando os apóstolos